O som pesado de 30 moedas de ouro caindo sobre a madeira maciça da mesa ecoou pela biblioteca como o dobrar de sinos fúnebres. Cada disco dourado que rolava e se estabilizava soava como uma sentença de morte, marcando o compasso de um destino que se selava sem possibilidade de recurso. Amélia não levantou os olhos. Mantinha o olhar fixo na bainha desgastada de seu vestido cinzento, o único que sua madrasta, Lady Berenice, lhe permitira conservar após a morte de seu pai. O tecido estava gasto nos joelhos, marcado por incontáveis horas passadas, esfregando pisos e limpando lareiras, serviços que nenhuma filha de barão deveria conhecer. O ar na sala estava viciado, cheirando a cera de vela antiga, ao pó acumulado nos livros que ninguém mais lia e a ganância mal disfarçada que emanava da mulher sentada à sua frente como um perfume rançoso. "Não faça essa cara de mártir, criatura inútil", sibilou Lady Berenice, ajustando as luvas de seda cor de sangue que mal cabiam em suas mãos inchadas pelos excessos de vinho e doces. Seus dedos gordos forçavam o tecido fino a um limite quase obsceno. Deveria beijar o chão que piso e me agradecer de joelhos. Qualquer outra em meu lugar teria te jogado na rua para mendigar pão mofado e dormir com os ratos. Eu estou te concedendo um teto muito rico, diga-se de passagem. As torres de Ravenscroft tocam as nuvens. Amélia sentiu o gosto metálico da humilhação na boca, misturado ao sangue que jorrava de onde mordera o interior da bochecha para não gritar. Ela não estava recebendo um teto ou uma bênção. Estava sendo liquidada como uma peça de mobília indesejada, vendida para cobrir as dívidas de jogo do novo amante da madrasta, um visconde dissipado que perdera 3 propriedades nas mesas de cartas. As moedas sobre a mesa eram o preço de sua liberdade, de seus sonhos, de qualquer futuro que não fosse uma jaula dourada. E o comprador não era um homem qualquer. Era Lord Sebastian Blackwood, o Duque de Ravenscroft, o monstro do norte. As histórias que corriam pelos vilarejos sobre ele eram suficientes para gelar o sangue das crianças que se atreviam a mencionar seu nome após o anoitecer. Diziam que fora general nas guerras continentais, um homem que marchara através de campos de batalha empapados de sangue sem jamais recuar. Diziam que a cicatriz que cortava seu rosto fora um presente de um soldado inimigo que ele próprio estrangulara com as mãos nuas. Diziam que ele voltara da guerra mudado, marcado não apenas na carne, mas na alma, e que se recusava a receber visitas, a participar da sociedade, a mostrar o rosto em qualquer evento da corte. Era um homem recluso, marcado por cicatrizes de guerra e, segundo os sussurros das lavadeiras e criadas, com o coração tão frio quanto as pedras milenares de seu castelo empoleirado nos penhascos do norte. Os rumores diziam que ele precisava de uma esposa, não para amar, mas para gerar um herdeiro e cumprir uma cláusula cruel de testamento deixada por seu pai. Pouco importava quem ela fosse, desde que tivesse um sobrenome nobre e um útero capaz de produzir uma criança. Não haveria noivado, não haveria baile, não haveria corte. Apenas o contrato, a assinatura e a entrega. A porta da biblioteca se abriu com um rangido que pareceu vir das entranhas do inferno, e o ar já denso pareceu ficar mais frio, quase tangível. O advogado do Duque entrou, um homem magro como um espantalho, com olhos de ave de rapina que brilhavam com uma luz amarelada atrás de óculos de armação fina. Ele carregava um contrato enrolado com um laço vermelho sangue e um lacre de cera preta com o brasão do lobo. Não houve perguntas sobre os sentimentos de Amélia, nem sobre seus sonhos roubados, nem sobre as marcas de queimaduras em suas mãos causadas pelo ferro quente que sua madrasta a forçara a usar sem proteção. Apenas o riscar irritante da pena de ganso no papel de pergaminho amarelado, selando seu destino com tinta indelével. A carruagem de sua graça aguarda nos portões, disse o advogado.
com uma voz tão desprovida de emoção que parecia vir de um autômato mecânico. Ele nem sequer olhou para Amélia ao falar, como se ela fosse uma peça de gado sendo despachada. A jovem não deve levar nada além do que veste no momento. O Duque Blackwood providenciará tudo o que for necessário para sua nova posição. Vestidos, joias, criados, tudo exceto liberdade. Amélia foi conduzida para fora da mansão onde cresceu, onde aprendera a ler com sua mãe antes que a morte a levasse, onde plantara rosas com seu pai antes que a doença o consumisse. Passou pelo corredor onde costumava correr quando criança, pelos retratos de família que agora eram propriedade de Berenice, pelo relógio de pêndulo que marcava o tempo de uma vida que não era mais sua. Suas meias-irmãs, duas criaturas vaidosas e cruéis, espiavam pela janela do andar de cima, rindo e apontando, provavelmente já planejando como dividir os poucos pertences que Amélia deixava para trás. O olhar triunfante da madrasta a seguiu até a porta principal. Lady Berenice sorriu, uma expressão horrenda que expunha dentes manchados de vinho tinto. Adeus, Amélia. Espero que seu duque aprecie a mercadoria que comprou. Afinal, 30 moedas é um preço generoso para uma órfã sem dote. A chuva caía fina e gelada lá fora, misturando-se às lágrimas que Amélia se recusava a deixar cair na frente daquelas víboras. Cada gota que tocava seu rosto era uma agulha de gelo, perfurando sua pele através do tecido fino do chale esfarrapado. O vento uivava entre as árvores despidas do jardim, levantando folhas mortas em redemoinhos fantasmagóricos. Ao subir na carruagem negra com o brasão do lobo prateado incrustado nas portas, ela não olhou para trás. Não daria a Berenice a satisfação de vê-la chorar, de vê-la fraquejar, de vê-la implorar por misericórdia. Naquele momento, com a chuva tamborilando no teto de couro da carruagem e os cascos dos cavalos começando a marcha para o norte, Amélia prometeu a si mesma com uma ferocidade silenciosa. Embora seu corpo tivesse sido vendido como uma escrava, embora seu nome estivesse agora preso a um contrato que não assinara voluntariamente, sua alma permaneceria intocada. Ela sobreviveria ao monstro de Ravenscroft. Sobreviveria nem que fosse apenas para ver o dia em que Lady Berenice se arrependeria, para ver aquele sorriso triunfante se transformar em cinzas. A carruagem balançava e rangia enquanto atravessava as estradas esburacadas, afastando-se cada vez mais da única casa que conhecera. Amélia apertou os dedos contra o banco de couro frio, sentindo as costuras sob as palmas, ancorando-se no físico para não se perder na tempestade emocional. Ela não sabia o que a aguardava no castelo de Blackwood, mas sabia, com uma certeza que ardia em seu peito, que não seria quebrada. Não por um duque, não por um monstro, não por ninguém. A viagem para o norte durou 3 dias e 3 noites excruciantes. A cada hora que passava, a paisagem mudava, transformando-se gradualmente de familiar em alienígena. Os campos verdes e ondulantes do sul, onde pastavam ovelhas e onde fazendeiros trabalhavam sob o sol de verão, deram lugar a charnecas castigadas pelo vento, vastas extensões de terra árida, onde apenas arbustos retorcidos e pedras cobertas de musgo sobreviviam. O céu, antes azul e promissor, tornava-se cada vez mais cinzento, pesado com nuvens que pareciam pressagiar catástrofes. No segundo dia começaram a subir. As montanhas se erguiam ao redor da estrada estreita como gigantes adormecidos, seus picos cobertos de neve perpétua que brilhava com um fulgor mortal sob a luz fraca. O ar tornava-se mais rarefeito, mais frio, queimando os pulmões de Amélia a cada respiração. A vegetação desaparecia quase completamente, substituída por rochas negras e afiadas que rasgavam a névoa como lâminas. Amélia passava as horas olhando pela pequena janela da carruagem, observando o mundo se transformar. Os cocheiros raramente paravam.
apenas para trocar os cavalos em estalagens sombrias, onde os habitantes locais olhavam para o brasão do lobo com medo reverencial, fazendo o sinal da cruz ao passar. Ninguém falava com ela. A cada parada, uma bandeja com pão duro e queijo era deixada, mas nenhuma palavra de conforto, nenhum sorriso humano. Era como se já estivesse morta para o mundo, um fantasma sendo transportado para seu sepulcro. Na manhã do terceiro dia, quando os primeiros raios de sol atravessaram a névoa densa, Amélia finalmente o viu, o castelo de Blackwood. Ele se erguia na encosta íngreme de um penhasco negro, uma fortaleza gótica de pedra escura que parecia ter brotado da própria rocha, como se fosse uma extensão natural da montanha. Torres pontiagudas furavam o céu plúmbeo como lanças, e gárgulas de pedra grotescas, com faces distorcidas em gritos silenciosos, pareciam observar a chegada da mercadoria com olhos vazios. O castelo não era apenas grande, era imenso, uma estrutura que desafiava a lógica e a razão. Muralhas espessas cercavam pátios internos que Amélia mal conseguia vislumbrar. Pontes de pedra arqueadas conectavam torres diferentes, suspensas sobre abismos vertiginosos. E abaixo, muito abaixo, o Mar do Norte se chocava contra as rochas com uma fúria primitiva, mandando jatos de espuma branca a alturas impossíveis. O som das ondas era um rugido constante, uma sinfonia de destruição que não cessava nunca. Quando a carruagem atravessou os portões de ferro negro, Amélia sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o vento gelado que cortava o pátio. Os portões se fecharam atrás dela com um estrondo final, como as mandíbulas de uma besta se fechando. Não havia volta. Ela estava dentro da toca do lobo. Ao descer, apoiando-se no degrau de metal da carruagem, Amélia sentiu o vento do norte cortar seu vestido fino como navalhas invisíveis. O frio não era apenas uma sensação, era uma entidade viva, penetrando seus ossos, fazendo seus dentes baterem incontrolavelmente. Neve começava a cair em flocos grossos e pesados, cobrindo as pedras do pátio com um manto branco que, em qualquer outro lugar, poderia ser considerado belo. Aqui, parecia apenas hostil. O saguão principal era uma catedral de pedra e sombras. O teto abobadado se perdia em uma escuridão que nenhuma tocha ou vela parecia capaz de dissipar completamente. Vitrais antigos filtravam a luz externa em raios coloridos de vermelho sangue e azul gelo, projetando padrões fantasmagóricos nas paredes. Armaduras vazias guardavam os cantos, suas viseiras fechadas parecendo seguir cada movimento de Amélia com uma vigilância eterna. Armas medievais adornavam as paredes, espadas de 2 gumes, machados de batalha, lanças que pareciam ter bebido muito sangue em tempos distantes. Não havia criados enfileirados para recebê-la, nenhum mordomo de libré para anunciar sua chegada, nem flores frescas, nem boas-vindas calorosas. Apenas sombras e o som de passos pesados, medidos, ecoando pelas pedras da grande escadaria de mármore negro que dominava o salão. Passos de alguém que não tinha pressa, que sabia que não havia fuga. Lord Sebastian Blackwood apareceu no topo da escada, uma silhueta recortada contra a luz fraca que vinha de uma janela às suas costas. Por um momento, ele pareceu mais um espectro do que um homem, uma aparição nascida das próprias pedras do castelo. Então, ele começou a descer, e Amélia pôde finalmente vê-lo com clareza. Ele era mais alto do que ela imaginara, facilmente ultrapassando 6 pés, com ombros largos que pareciam carregar o peso de impérios caídos. Vestia um casaco preto de corte militar, sem nenhum adorno além de botões de prata fosca, sobre uma camisa branca de gola alta. Suas calças eram igualmente escuras e as botas de couro subiram até os joelhos, polidas a um brilho que refletia as tochas. Não havia nada de fútil em sua aparência, nada de decorativo. Era um homem que se vestia para funcionalidade, não para impressionar.
Seu rosto era uma paisagem de linhas duras, esculpidas pela guerra e pelo sofrimento. Uma mandíbula quadrada, coberta por uma barba rala de alguns dias. Lábios finos que pareciam ter esquecido como sorrir. E a cicatriz, a maldita cicatriz que definia toda a sua face. Começava na têmpora direita, uma linha irregular e grossa que descia pelo canto do olho, roçava a maçã do rosto e terminava no maxilar, desaparecendo sob o colarinho. A pele ao redor era mais clara, marcada pela queimadura antiga que causara a ferida. Dava-lhe uma expressão perpétua de severidade, como se estivesse sempre à beira da fúria. Mas eram seus olhos que verdadeiramente assustavam. Eram de um azul tão pálido que pareciam feitos de gelo milenário, da cor do céu de inverno pouco antes de uma nevasca mortal. Não havia calor neles, nenhuma centelha de vida ou emoção. Apenas uma frieza absoluta que fazia o ar ao redor parecer ainda mais gelado. E agora, esses olhos fitavam Amélia com uma indiferença que doía mais do que qualquer ódio poderia doer. Era como ser observada por uma estátua, por algo que já não era completamente humano. Você é a garota, ele disse quando finalmente ficou a poucos passos dela. Não foi uma pergunta. Era uma constatação, como se estivesse verificando a entrega de uma encomenda. Sua voz era grave e rouca, como o som de pedras rolando montanha abaixo, carregando uma aspereza que sugeria anos de gritar ordens em campos de batalha. Havia um sotaque leve, algo que ela não conseguia identificar, talvez das regiões ainda mais ao norte. Sou Lady Amélia, Vossa Graça. Ela respondeu, sustentando o olhar dele mesmo que cada instinto gritasse para que ela baixasse os olhos, para que ela se curvasse, para que ela demonstrasse submissão. Suas mãos tremiam sob o xale molhado, mas ela não as esconderia. Sua voz saiu mais firme do que esperava, ecoando levemente no salão imenso. Ele pareceu genuinamente surpreso por um milésimo de segundo pela ousadia dela, pela recusa em se curvar imediatamente. Algo passou rapidamente por aqueles olhos de gelo, talvez um lampejo de interesse, talvez apenas irritação, mas foi tão breve que Amélia questionou se realmente vira. A máscara de frieza logo retornou, mais sólida do que antes, como se ele tivesse se repreendido mentalmente por qualquer falha em sua armadura. Nesta casa, você será a duquesa no papel, ele disse, sua voz reverberando pelas paredes. Cada palavra era proferida com uma precisão militar, como se ele estivesse dando ordens a um regimento. Terá aposentos na ala leste, longe das minhas vistas, vestidos, joias, criados à sua disposição. Não me perturbe na ala oeste sob nenhuma circunstância. Não espere jantares em minha companhia, bailes frívolos ou conversas vazias. Cumpra seu dever de ser discreta e invisível, e não lhe faltará nada material. Desobedeça minhas regras e descobrirá por que este castelo não recebe visitas há 5 anos. A ameaça velada pendia no ar como uma guilhotina. Ele não precisava elaborar. O tom era suficiente. Amélia sentiu um nó se formar em seu estômago, mas manteve a expressão neutra. Ela aprendera, nos anos sob o jugo de Lady Berenice, a não mostrar medo. Mostrar medo era convidar mais crueldade. Ele deu as costas e começou a subir a escada novamente, cada passo ecoando no mármore frio. Suas costas largas bloqueavam a pouca luz que havia. E então ele desapareceu em um corredor lateral, engolido pelas sombras como se nunca tivesse existido. Amélia foi deixada sozinha no vasto salão com apenas o som do vento uivando através das frestas das janelas e o distante rugido do mar. Momentos depois, uma mulher idosa apareceu de uma porta lateral. Era a governanta, a senhora Halloway, uma figura rígida e severa que parecia ter sido esculpida da mesma pedra do castelo. Usava um vestido negro imaculado, com um molho de chaves pendurado na cintura, cada uma tilintando levemente ao caminhar. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque tão apertado que puxava a pele de sua testa.
dando-lhe uma expressão de perpétua desaprovação. Ela olhou para Amélia com uma mistura de pena e desdém, como se estivesse observando um filhote abandonado que não tinha chances de sobreviver ao inverno. "Venha, menina", disse a Sra. Halloway, sua voz seca como pergaminho antigo. "Seus aposentos foram preparados. Tente não causar problemas. Sua graça valoriza a paz acima de tudo." Amélia seguiu a governanta através de corredores que pareciam se estender infinitamente. Uma teia labiríntica de passagens de pedra iluminadas apenas por tochas espaçadas. Subiam e desciam escadas em espiral, atravessavam galerias com retratos cobertos por panos brancos, passavam por portas trancadas, das quais vinham sons estranhos, talvez apenas o vento, talvez algo mais. O castelo era um organismo vivo, respirando e gemendo ao redor delas. Finalmente, chegaram à ala leste. A Sra. Halloway abriu uma porta dupla de carvalho maciço, revelando os aposentos que seriam a nova prisão de Amélia. O quarto era vasto e luxuoso em um sentido frio e impessoal. Tapeçarias de veludo carmesim cobriam as paredes de pedra, representando cenas de caça medieval, onde lobos perseguiam cervos por florestas escuras. Uma lareira gigantesca, grande o suficiente para um homem entrar em pé, dominava uma parede, com um fogo já crepitando e cuspindo faíscas douradas. Mas mesmo com o fogo, o quarto era frio, um frio que vinha das próprias pedras, da idade do lugar, de séculos de invernos acumulados. A cama era um monstro de dossel com cortinas de seda verde escura, grande o suficiente para 5 pessoas. Sobre ela estavam arrumados vestidos, tantos vestidos que Amélia não poderia usar todos em um ano. Sedas de todas as cores: azul safira, verde esmeralda, roxo imperial, vermelho sangue. Ao lado, caixas abertas revelavam joias que brilhavam mesmo na luz fraca. Colares de pérolas, brincos de diamante, broches de rubi e peles, mantos de arminho e raposa que pareciam obscenamente luxuosos. Amélia tocou o tecido fino de um vestido verde esmeralda, sentindo a seda escorregar por seus dedos calejados. Era mais suave do que qualquer coisa que já tocara, mais fino que uma teia de aranha, e sentiu uma onda de náusea subir por sua garganta. Cada peça ali era o pagamento pela sua liberdade, pelo seu futuro, pela sua alma. Era o preço de ser propriedade de alguém. "Vista-se adequadamente para o jantar", disse a Sra. Halloway, embora o duque acabasse de dizer que não jantariam juntos. "Uma criada virá ajudá-la. Não abuse da hospitalidade de sua graça. Ele já sofreu o suficiente sem ter que aturar mais problemas." A governanta saiu, fechando a porta com um clique final. Amélia ficou parada no centro do quarto opulento, cercada por riquezas que não pedira e não queria. Caminhou até a janela e afastou a pesada cortina de veludo. Lá fora, a tempestade de neve se intensificava, transformando o mundo em um redemoinho branco. Mal conseguia ver o pátio lá embaixo. E além, apenas o abismo e o mar furioso batendo nas rochas, como um animal raivoso querendo engolir tudo. Amélia encostou a testa no vidro frio. Estava em uma torre, em um castelo no fim do mundo, casada com um homem que não a queria, longe de tudo e todos que conhecera. Era uma prisioneira de luxo. A jaula era dourada, mas continuava sendo uma jaula. E o lobo que a comprara não a queria por amor ou desejo. Ela era apenas uma peça necessária em um jogo que não entendia. Um útero com um sobrenome nobre anexado. Mas enquanto lágrimas finalmente começavam a escorrer por seu rosto, descendo em trilhas quentes por suas bochechas geladas, Amélia fez mais uma promessa a si mesma. Ela sobreviveria. Encontraria uma forma de sobreviver. E talvez, apenas talvez, encontraria algo neste castelo de pedra e gelo que valesse a pena preservar. As semanas se arrastaram em uma rotina de solidão sufocante. Os dias eram longos, as noites ainda mais. O castelo era um labirinto de silêncios,
cada corredor ecoando apenas com o som de seus próprios passos e o lamento constante do vento. O Duque era um fantasma, uma presença que ela sentia mais do que via. Ela o vislumbrava apenas de longe, cavalgando seu garanhão negro pelas charnecas cobertas de neve ao amanhecer, uma figura solitária contra o horizonte pálido, ou trancado em seu escritório na ala oeste, onde a luz de velas queimava até altas horas da madrugada. Os criados a evitavam, temerosos de desagradar o amo ao demonstrar qualquer tipo de familiaridade com a nova duquesa. Falavam com ela apenas quando necessário, em monossílabos educados, mas frios. A senhora Holloway supervisionava tudo com olhos de falcão, garantindo que nenhuma regra fosse quebrada, nenhuma fronteira cruzada. Amélia comia sozinha em seu quarto, pratos elaborados que chegavam em bandejas de prata e que ela mal tocava. O estômago sempre fechado pela angústia. Ela tentou ocupar-se, explorou os limites permitidos do castelo, descobrindo salas de música abandonadas com partituras amareladas sobre pianos cobertos de pó. Uma capela onde a luz atravessava vitrais manchados de idade e projetava arco-íris doloridos no chão de pedra, uma estufa onde plantas morriam lentamente por falta de cuidado. Cada espaço era uma cápsula do tempo, congelada no momento em que fora abandonada, como se o castelo inteiro tivesse decidido parar de viver anos atrás. Mas a solidão aguçou outros sentidos de Amélia. Ela começou a notar detalhes que escapavam aos criados apressados e assustados. Notou que a cicatriz do Duque parecia inflamar nos dias mais úmidos, fazendo-o cerrar o maxilar de dor quando pensava que ninguém estava olhando. Ela o viu uma tarde, esfregando a têmpora com dedos tensos, enquanto caminhava pelos jardins congelados, sua expressão ainda mais sombria que o habitual. Notou que a biblioteca, embora magnífica com suas estantes que subiam até o teto pintado, estava coberta de pó em quase todas as seções, exceto por uma pequena área de livros de botânica e volumes finos de poesia. Os livros ali eram manuseados, com marcações nas margens, páginas dobradas nos cantos. Alguém os lia, frequentemente. E numa noite de tempestade particularmente violenta, quando o vento uivava como almas penadas e a chuva batia nas janelas com tanta força que parecia querer quebrá-las, Amélia ouviu algo que lhe partiu o coração de uma forma que não esperava. Era tarde. Ela não conseguia dormir e estava vagando pelos corredores com uma vela tremulando em suas mãos. Foi quando ouviu o som distante e abafado de um piano sendo tocado. A melodia era hesitante, desajeitada, como se as mãos que a tentavam produzir não fossem feitas para aquilo. Notas eram perdidas, acordes saíam tortos e havia pausas longas e dolorosas. E então, abruptamente, a música parou. O que se seguiu foi muito pior. O som de vidro quebrando com violência, o tinir de cacos espalhando-se pelo chão, e então um silêncio pesado, carregado de tanta dor que Amélia sentiu no próprio peito. Movida por uma curiosidade maior que o medo das consequências, maior que a lembrança da ordem fria do Duque para não perturbá-lo, Amélia seguiu o som até uma sala de música que ficava na ala oeste, a ala proibida. A porta estava entreaberta, luz dourada de velas escapando pela fresta. Ela empurrou devagar, o coração martelando contra as costelas. Lá dentro, encontrou o Duque sentado diante de um piano de cauda magnífico, com a cabeça entre as mãos, em uma postura de completa derrota. Cacos de uma garrafa de conhaque estavam espalhados aos seus pés, o líquido âmbar formando uma poça no assoalho de madeira encerada. Ele não usava o casaco militar. Estava apenas de camisa, com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos marcados por mais cicatrizes, finas linhas brancas que cortavam a pele bronzeada como um mapa de todas as batalhas que travara. Ele não parecia o monstro temido, o Duque frio e impenetrável.
Parecia um homem destroçado, partido ao meio por alguma dor que Amélia não conseguia ver, mas podia sentir emanando dele em ondas quase tangíveis. Eu disse para não vir aqui. Ele rosnou sem levantar a cabeça, sua voz ainda mais rouca que o normal, embebida em álcool e desespero. Como ele sabia que era ela? Amélia não fizera som ao entrar. A música parou, ela disse suavemente, fechando a porta atrás de si e dando alguns passos cautelosos para dentro da sala. Ignorou completamente o tom dele, a ameaça implícita. Havia algo mais importante acontecendo ali. Estava triste, desolada. Ele levantou os olhos então, e pela primeira vez, desde que chegara ao castelo, Amélia viu além da máscara de gelo. Viu a tempestade real dentro daqueles olhos azuis. Um turbilhão de dor, raiva, culpa e solidão tão profundos que não pareciam ter fundo. Ele a fitou como se tentasse entender por que ela não fugira correndo, por que não o temia como todos os outros. Minha irmã tocava, ele disse finalmente, após um silêncio tão longo que Amélia já achava que ele não responderia. As palavras saíram forçadas, como se estivessem presas há anos atrás de uma barragem que agora começava a rachar. Catherine, ela tocava aqui todas as tardes quando eu voltava das campanhas. Este castelo estava cheio de música, então, dela rindo, da minha mãe cantando, de vida, antes da febre levá-las a ambas. Ele olhou para suas próprias mãos pousadas sobre as teclas de marfim, mãos grandes e marcadas por calos e cicatrizes. Eu tentei lembrar a melodia, a canção favorita de Catherine, mas minhas mãos são feitas para empunhar espadas, para estrangular, para matar, não para música, não para coisas belas. Eu destruo o que toco. A dor na voz dele era tão crua, tão exposta, que Amélia sentiu lágrimas picarem seus próprios olhos. Sem pedir permissão, movida por um instinto que não conseguia explicar, ela atravessou a sala. Caminhou com cuidado ao redor dos cacos de vidro, o cheiro forte de conhaque queimando suas narinas, e sentou-se ao lado dele no banco do piano. O espaço era estreito, seus ombros quase se tocando. O calor do corpo dele, amplificado pelo álcool, contrastava com o frio perpétuo do castelo. Ela podia sentir o cheiro dele agora que estavam tão próximos. Álcool, sim, mas também algo mais masculino, mais terreno. Couro, fumaça de lenha e algo limpo como neve fresca. Era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Posso? Ela perguntou, suas mãos pairando sobre as teclas. Sebastian não respondeu verbalmente, mas também não a afastou. Amélia tomou isso como consentimento. Com dedos que tremiam levemente, ela tocou as teclas de marfim amarelado pelo tempo. Começou devagar, buscando na memória uma melodia que sua mãe cantava antes de dormir, uma canção de ninar antiga sobre campos de flores e céus estrelados. As notas saíam suaves e melancólicas, preenchendo a sala como um bálsamo sobre feridas abertas. O som era frágil, quase quebrado em alguns lugares onde a afinação do piano havia se perdido ao longo dos anos de abandono, mas havia algo de humano nele, algo de vulnerável que tornava ainda mais bonito. Amélia fechou os olhos e deixou a música fluir, não tecnicamente perfeita, mas sincera. Cada nota carregava um pouco de sua própria dor, sua própria solidão, sua própria súplica silenciosa por algo melhor. Sebastian não a expulsou, não gritou nem a afastou com violência. Ele ficou completamente imóvel, observando as mãos dela se moverem sobre as teclas, a respiração pesada e irregular, acalmando-se aos poucos, como se a música fosse um sedativo gradual para a tempestade que o consumia. Amélia podia senti-lo relaxar milímetro por milímetro ao seu lado. A tensão brutal que sempre mantinha nos ombros começando a se dissipar. Quando ela terminou, deixando a última nota vibrar e morrer lentamente no ar denso da sala, o silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais hostil ou carregado de ameaças não ditas. Era compartilhado, um momento de entendimento mútuo onde palavras não eram necessárias.
Duas pessoas quebradas, sentadas lado a lado em um castelo gelado, reconhecendo no outro a mesma ferida que carregavam. Você não é o que me disseram, Sebastian murmurou, sua voz tão baixa que Amélia quase não ouviu. Ele ainda olhava para as mãos dela, não para seu rosto, como se tivesse medo de encontrar seu olhar. Disseram que você era uma órfã insignificante, sem valor além do nome. Uma mercadoria. E o senhor não é o monstro que finge ser, ela respondeu com a mesma suavidade, finalmente virando-se para encará-lo. Esta perto, ela podia ver detalhes que escapavam à distância. Fios grisalhos começando a aparecer nas têmporas dele, apesar de não ter mais que 35 anos. Linhas de tensão ao redor dos olhos que falavam de noites sem dormir e uma vulnerabilidade escondida sob camadas de defesas que faria qualquer um pensar duas vezes antes de chamá-lo de monstro. Os olhos dele finalmente encontraram os dela, e algo passou entre eles. Uma centelha de reconhecimento, de entendimento. Não era amor. Não ainda. Era muito cedo e muito cru para isso. Mas era uma conexão, frágil como gelo fino, mas real. Por que você não fugiu quando teve a chance? Ele perguntou, a pergunta saindo quase como uma acusação. Mas Amélia percebia a confusão genuína por trás dela. Na primeira noite, você poderia ter fugido. Os portões não estão trancados. Eu não a teria impedido. Amélia pensou cuidadosamente antes de responder. Para onde eu iria? De volta para a mulher que me vendeu. Para ruas onde não teria nenhum nome para me proteger. Pelo menos aqui eu tenho um teto. E além disso... Ela hesitou, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Talvez eu esteja cansada de fugir. Talvez seja hora de enfrentar os monstros, verdadeiros ou imaginários. Um quase sorriso tocou os lábios dele, tão breve e fraco que ela poderia ter imaginado. Mas foi o suficiente. Foi um começo. A partir daquela noite, algo mudou irrevogavelmente no castelo de Blackwood. As mudanças foram sutis no início, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Sebastian não se tornara subitamente amigável ou caloroso. Isso estaria muito além de sua natureza danificada. Mas houve pequenos atos, pequenos sinais de que a muralha ao redor dele começava a ter rachaduras. No dia seguinte, Amélia encontrou um livro de poesia pousado na mesa de cabeceira de seus aposentos. Não havia bilhete, nenhuma explicação, apenas o livro com marcadores em certos poemas. Ela os leu e descobriu que eram versos sobre solidão, sobre encontrar beleza em lugares inesperados, sobre luz invadindo trevas. Eram mensagens sem palavras, uma forma de comunicação para um homem que esquecera como usar as palavras de outra forma. Flores de inverno começaram a aparecer em seu quarto, rosas de Natal, pequenas e pálidas mas resistentes, brotando mesmo na neve. Alguém estava indo ao jardim congelado para colhê-las, e Amélia sabia quem. Uma semana depois da noite do piano, Sebastian pediu à senhora Holloway para organizar jantares. A duquesa jantará comigo no salão principal todas as noites, ele ordenou, sua voz não permitindo argumentação. Providencie refeições adequadas e acenda as lareiras. Este castelo está frio demais. Os jantares, inicialmente, eram eventos tensos e silenciosos. Eles se sentavam em extremidades opostas de uma mesa absurdamente longa, com metros de madeira polida entre eles. A comida era elaborada, preparada por cozinheiros que pareciam felizes em finalmente ter alguém para quem cozinhar, mas a atmosfera era quase insuportável de tão pesada. Mas aos poucos, muito aos poucos, conversas começaram a acontecer. Primeiro foram apenas comentários sobre o clima, sobre a qualidade do vinho, banalidades seguras. Depois, evoluíram para discussões sobre livros. Amélia descobriu que Sebastian tinha uma mente afiada, escondida sob toda aquela armadura de frieza. Ele lia vorazmente, não apenas poesia, mas filosofia,
história militar, até textos científicos sobre agricultura que usava para melhorar as terras de seus arrendatários. As pessoas acham que sou apenas um soldado bruto, ele disse uma noite, girando a taça de vinho entre os dedos e observando o líquido rubi refletir à luz das velas. Um assassino que voltou da guerra e se escondeu em um castelo. E talvez eu seja isso, mas eu também tentei preservar o que meu pai construiu. Estas terras alimentam centenas de famílias. É minha responsabilidade. Responsabilidade é uma prisão que escolhemos, Amélia respondeu pensativamente, cortando um pedaço de carne assada que nem pretendia comer. Mas é melhor que uma prisão imposta. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. E Amélia viu algo mudar em seus olhos. Talvez percepção. Talvez respeito. Você entende? Ele disse simplesmente. Não era uma pergunta. Entendo. Ela confirmou. As semanas se transformaram em meses. O inverno intensificou seu domínio sobre o norte, cobrindo tudo com camadas de neve tão profundas que o castelo ficou completamente isolado. Nenhuma carruagem podia atravessar as estradas bloqueadas, nenhuma mensagem chegava ou partia. Eles estavam verdadeiramente sozinhos, cortados do resto do mundo. Mas, estranhamente, Amélia não se sentia mais sozinha. Ela e Sebastian desenvolveram uma rotina. Ele começou a lhe mostrar o castelo, revelando salas secretas que nem a Sra. Holloway conhecia. Uma armaria antiga, cheia de armas medievais, onde ele lhe ensinou os nomes e histórias de cada peça. Uma torre de observação de onde podiam ver a tempestade de neve criar redemoinhos hipnóticos sobre o mar. Um jardim de inverno envidraçado, onde plantas exóticas sobreviviam contra todas as probabilidades, mantidas vivas por um sistema engenhoso de braseiros que ele próprio projetara. Catherine adorava este lugar. Ele disse uma tarde enquanto caminhavam entre as plantas. O cheiro de terra úmida e pétalas uma mudança bem-vinda do eterno frio. Sua voz ficara menos dura ao falar da irmã morta, a dor ainda presente, mas não mais tão aguda. Ela dizia que era como ter um pedaço de primavera aprisionado no inverno eterno. Ela devia ser especial, Amélia disse gentilmente. Era. E quando ela morreu, eu quis matar o mundo inteiro. Quis queimar tudo. Ele tocou a pétala de uma orquídea roxa, seus dedos grandes absurdamente delicados. Mas então percebi que seria deixar que a morte vencesse. Então eu preservei isso, sua primavera eterna. Foi naquele momento que Amélia percebeu algo monumental. Ela estava começando a entender Sebastian, não apenas tolerá-lo ou ter pena dele, mas genuinamente entendê-lo. Ele não era frio por crueldade, era frio porque fora treinado a vida toda para não sentir, para não se apegar. Porque na guerra, apegos levavam à loucura quando aqueles que você amava morriam. E tantos tinham morrido. E ele estava começando a entender ela também. Percebia quando ela ficava mais quieta que o normal, o que significava que memórias da madrasta estavam assombrando. Notava quando ela olhava pela janela com aquela expressão perdida, querendo ver o sol. E começou, em sua maneira desajeitada e não romântica, a tentar aliviar essas dores pequenas. Um dia, ela encontrou uma caixa com tintas e pincéis em sua mesa. Ouvi você dizer que gostava de pintar. Foi toda a explicação que ele ofereceu. As pontas das orelhas levemente rosadas, como se estivesse envergonhado da atenção ao detalhe. Amélia pintou. Pintou o mar furioso, o castelo coberto de neve e, finalmente, timidamente, pintou um retrato dele. Não o Duque Severo, mas o homem que ela estava começando a conhecer. Pensativo, melancólico, mas com uma bondade escondida tão profunda que poucos se davam ao trabalho de procurar. Quando ele viu a pintura, deixada acidentalmente onde ele encontraria, Sebastian ficou parado por longos minutos, apenas olhando. Então pegou o quadro com mãos que tremiam levemente e o levou para seu escritório privado. Amélia o viu,
Dias depois, pendurado atrás de sua escrivaninha, no lugar onde um espelho manchado costumava ficar. Eles eram dois náufragos que tinham encontrado um ao outro em um oceano de solidão e estavam aprendendo, dolorosamente devagar, a confiar, a baixar as guardas, a reconhecer que talvez, apenas talvez, não estivessem tão condenados quanto pensavam. A frágil paz que Amélia e Sebastian construíram ao longo dos meses foi quebrada em uma manhã de abril, quando o inverno finalmente começava a ceder e a neve nas estradas se tornara passável. O som de cascos de cavalos no pátio despertou Amélia antes do nascer do sol. Ela correu até a janela e sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma carruagem ornamentada demais para ser uma visita casual, pintada de verde e dourado com um brasão que ela conhecia muito bem, o brasão de sua própria família. Mas não deveria ser. Ela era a última, a menos que... Lady Berenice desceu da carruagem como uma rainha visitando súditos. Ela engordara ainda mais, se isso era possível. Seu corpete forçado ao máximo, usando um vestido de veludo verde que custara mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Não vinha sozinha. Ao seu lado estava um homem que Amélia não conhecia, mas cujo rosto lembrava vagamente o de seu pai. Um primo distante, talvez. A senhora Holloway estava em pânico visível, algo raro. Ela subiu às pressas até os aposentos de Amélia, enquanto criados corriam, como formigas assustadas, preparando quartos para hóspedes. "Sua madrasta está aqui", disse a governanta, suas mãos apertando o molho de chaves com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Ela exige audiência com sua graça imediatamente. O que devemos fazer?" Amélia sentiu o pânico subir por sua garganta como bile. "Berenice aqui, no castelo." Não, não, não. Ela tinha vindo para destruir. Era o único motivo possível, para envenenar o que Amélia construíra, para manchar o frágil entendimento entre ela e Sebastian. "Onde está o Duque?" Amélia perguntou, sua voz tremendo. "Na biblioteca. Ele ordena que a senhora vista-se apropriadamente e desça. Será no salão principal." Amélia vestiu-se mecanicamente, escolhendo um vestido azul meia-noite com bordados de prata, um dos mais formais. Suas mãos tremiam tanto que a criada teve que abotoar o corpete. Quando desceu, Sebastian já estava no salão principal, de pé próximo à lareira, as mãos cruzadas atrás das costas em uma postura militar. Ele vestia seu melhor casaco, negro com detalhes dourados, a imagem perfeita do Duque poderoso. Mas Amélia podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Quando seus olhos se encontraram, ele deu o menor dos acenos, uma promessa silenciosa. "Eu estou aqui." Lady Berenice foi anunciada e entrou como se fosse dona do castelo. O homem ao seu lado era apresentado como Visconde Edmund Ashford, primo de terceiro grau do falecido pai de Amélia. Ele tinha olhos astutos demais, o tipo de homem que calculava cada palavra antes de dizê-la. "Vossa Graça." Berenice fez uma reverência exagerada, seus anéis cintilando. "Que generosidade receber-nos em sua magnífica residência. E Amélia, querida enteada, como você está?" Corada. O ar do norte claramente lhe cai bem. O veneno na palavra querida era óbvio demais. Amélia manteve o rosto impassível. Sebastian não perdeu tempo com cortesias. "Estado, o propósito de sua visita, Lady Berenice. Não costumo receber visitas sem aviso prévio." Berenice trocou um olhar com Edmund e um sorriso cruel se formou em seus lábios pintados. "Ah, Vossa Graça, vim apenas para trazer à luz certos fatos. Fatos que acredito que o senhor teria gostado de saber antes de concluir certas transações. Fatos sobre a linhagem de sua esposa." O salão pareceu ficar mais frio. Amélia sentiu suas pernas fraquejarem, mas se recusou a sentar. Sebastian não se moveu, mas algo perigoso flamejou em seus olhos. "Continue", ele disse, sua voz baixa e mortal.
Berenice praticamente se regozijou. De uma bolsa, tirou documentos amarelados. Eu guardo certos registros, Vossa Graça. Registros que provam que a mãe de Amélia, aquela que meu marido insistiu em chamar de esposa, não era de nascimento nobre. Era governanta. Uma simples criada da casa. Meu tolo marido se casou com ela em segredo, desonrando toda a linhagem. Amélie é, portanto, mestiça. Sangue comum correndo em suas veias. Edmund deu um passo à frente, seus olhos frios examinando Amélia como se fosse gado. Pela lei sucessória e pelas cláusulas do contrato matrimonial que Vossa Graça assinou, isso constitui fraude. A jovem foi apresentada como Lady Amélia de sangue puro, mas ela é na verdade bastarda, uma impostura. Cada palavra era uma facada. Amélia sentiu o mundo girar ao seu redor, o chão parecendo ceder sob seus pés. Ela olhou para Sebastian, esperando ver a confirmação de seus piores medos, esperando ver o retorno do gelo total em seus olhos, a rejeição, a raiva por ter sido enganado. Afinal, ele comprara um título, uma linhagem impecável. Ela era uma mercadoria defeituosa, um engodo, uma farsa. Devolvei-a para a sarjeta de onde veio. Berenice continuou, sua voz gotejando falsa piedade. E talvez possamos negociar uma compensação pelo mal-entendido. O silêncio tem seu preço, Vossa Graça. Seria uma pena que a sociedade descobrisse que o grande duque de Ravenscroft se deixou enganar por uma criada disfarçada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Amélia podia ouvir o próprio coração batendo, um tambor fúnebre em seus ouvidos. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Não na frente de Berenice. Nunca na frente de Berenice. Então, Sebastian se moveu. Ele deu um passo à frente e depois outro, sua sombra crescendo até engolir completamente as figuras da madrasta e do visconde. A cicatriz em seu rosto pulsava, vermelha e viva, mas sua voz, quando falou, era calma. Mortalmente calma. Era a voz de um general dando ordens antes de uma execução. Vocês cometem um erro fundamental, disse o duque, cada palavra ecoando pelas paredes de pedra com clareza cristalina. Um erro tão grotesco que me pergunto se vocês têm qualquer inteligência além da ganância. Vocês acham que eu a trouxe para cá pelo sangue dela. Ele se virou e, pela primeira vez na frente de uma audiência, na frente de testemunhas que levariam a história para o resto do mundo, Sebastian caminhou até Amélia. Pegou a mão dela, não com força ou possessividade, mas com uma reverência que fez as pernas de Berenice tremerem visivelmente. Seus dedos entrelaçaram-se com os dela, calos contra a pele suave, força contendo delicadeza. Eu paguei 30 moedas de ouro, continuou Sebastian, sua voz ganhando volume, preenchendo cada canto do salão imenso. Ele não tirava os olhos de Berenice, cada palavra uma sentença. Mas se vocês tivessem pedido meu castelo, minhas terras, minha fortuna e minha alma imortal, eu teria dado sem hesitação. Não pelo nome dela, não pelo sangue que corre em suas veias ou pelos ancestrais mortos que nunca conheci. Ele soltou a mão de Amélia apenas para caminhar até a lareira gigante. Lá, os documentos do contrato original ainda estavam em uma caixa de metal. Ele os pegou, o papel pesado com selos de cera e assinaturas. Eu teria dado tudo. Sua voz diminuiu para um sussurro que de alguma forma era mais aterrorizante que qualquer grito. Porque ela foi a única alma nesta terra amaldiçoada que entrou no inferno e não teve medo do diabo. Ela trouxe luz a uma casa que só conhecia escuridão e morte. Ela me devolveu algo que pensei ter perdido na guerra e no luto, a vontade de viver. Com um movimento fluido e violento, Sebastian jogou o contrato nas chamas. O papel pegou fogo instantaneamente, as bordas enrolando e escurecendo. E toda a tinta meticulosa se transformando em cinzas. O selo de cera derreteu com um chiado. O contrato acabou.
ele declarou, observando o papel queimar completamente antes de virar-se para encarar Berenice e Edmund novamente. Sua expressão era a de um lobo prestes a atacar. Amélia não é mais minha propriedade. Não foi desde a noite em que percebi que me importava mais com o sorriso dela do que com todo o ouro do mundo. Ela é minha vida, minha luz, a única razão pela qual este castelo não é apenas um mausoléu. Ele deu mais um passo em direção a Berenice. E a mulher recuou instintivamente, seus olhos arregalados de medo real pela primeira vez. E se qualquer um de vocês, Sebastian rosnou, sua voz revertendo para o tom de um comandante de campo de batalha, ousar insultar a duquesa de Ravenscroft novamente, se qualquer um de vocês sequer mencionar o nome dela sem o respeito que merece, não sairá destas terras com vida. Não é uma ameaça, é uma promessa. Eu matei centenas em guerra, 2 a mais não farão diferença para minha alma já danificada. Edmund ficou pálido como a neve lá fora. Berenice abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, todas as suas palavras venenosas morrendo antes de nascer. Saiam do meu castelo, Sebastian ordenou. Agora. E se eu descobrir que espalharam qualquer calúnia sobre minha esposa, usarei cada grama de meu poder, cada favor que sou devedor, cada conexão que tenho para destruir vocês completamente. Viverão o resto de suas vidas miseráveis e em ruínas, implorando por migalhas. Estou sendo claro? Se é cristalino vossa graça. Edmund conseguiu gaguejar, já puxando Berenice em direção à porta. Berenice tentou um último golpe, virando-se para Amélia com olhos cheios de ódio. Você não vale nada, é uma bastarda, uma fraude. Mas Amélia não se encolheu mais. Não com Sebastian ao seu lado, não com a verdade finalmente exposta. Ela se ergueu em toda a sua altura, encontrando o olhar da madrasta sem medo. Talvez eu seja, Amélia disse calmamente, sua voz firme pela primeira vez na presença de Berenice. Mas prefiro ser uma bastarda amada do que uma nobre que só conhece ganância e crueldade. Você vendeu a única coisa que poderia ter valido algo, decência humana. E agora não tem nada. Guardas foram chamados para escoltar os visitantes indesejados para fora. Berenice e Edmund foram praticamente arrastados, seus protestos se perdendo à medida que as portas duplas se fechavam atrás deles com um estrondo final. O som de sua carruagem partindo em disparada, os cavalos sendo chicoteados para longe do castelo o mais rápido possível, ecoou pelo pátio. E então, finalmente, o silêncio. Um silêncio limpo, purificador. Amélia ficou parada no meio do salão, tremendo não de frio, mas de choque. Tudo acontecera tão rápido, tão violentamente, e agora estava acabado. Berenice partira, humilhada e aterrorizada. O segredo fora exposto. E Sebastian? Ela olhou para ele, esperando ainda ver talvez um resto de dúvida, de arrependimento. Mas o que viu foi algo tão intenso que tirou o ar de seus pulmões. Sebastian a observava com uma expressão que ela nunca vira antes. Não era raiva ou frio ou indiferença. Era algo cru e exposto. Todas as defesas finalmente removidas. Vulnerabilidade total. Seus olhos, aqueles olhos de gelo, estavam derretendo. E o que havia por baixo era um oceano de sentimento tão profundo que Amélia sentiu vertigem. Você me libertou. Ela sussurrou, ainda processando, ainda mal acreditando. As palavras saíram quebradas, quase inaudíveis. O contrato, você o destruiu. Eu poderia ir embora agora e você não poderia me impedir legalmente. Sebastian fechou os olhos por um momento longo, sua respiração pesada. Quando os abriu novamente, havia medo nu neles. Medo real, humano, devastador. Eu sei, ele disse, sua voz falhando pela primeira vez. Eu não podia te manter presa a um contrato, Amélia. Não quando descobri o que você significa para mim. Você merece ser amada por escolha, não por dívida ou obrigação. Você merece ser livre. E lá estava,
A verdade final, desnuda e dolorosa. Ele a libertara sabendo que ela poderia partir, que provavelmente partiria, porque qualquer pessoa em sã consciência escolheria ficar em um castelo gelado com um homem marcado e quebrado. Amélia sentiu lágrimas finalmente escaparem, descendo quentes por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de compreensão, de algo muito maior que ela não tinha palavras para nomear. Ela atravessou a distância entre eles, seus passos ecoando no mármore. Parou a poucos centímetros dele, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver cada detalhe da cicatriz que marcava seu rosto, cada fio prateado em seus cabelos escuros. "Então eu escolho", ela disse, sua voz ganhando força. Alcançou-o com mãos trêmulas e tocou a cicatriz no rosto dele, seus dedos quentes traçando o caminho da antiga ferida. Sebastian fechou os olhos ao toque, um suspiro escapando de seus lábios. "Eu escolho ficar. Escolho o homem que viu valor onde outros só viram preço, que me defendeu quando ninguém mais o faria, que me mostrou que gentileza pode existir mesmo nas almas mais marcadas." "Amélia." Ele sussurrou seu nome como uma prece, como se fosse a única palavra sagrada que conhecia. "Eu escolho você, Sebastian." Ela repetiu, agora com ambas as mãos enquadrando seu rosto, forçando-o a olhar para ela. "Não por obrigação, não porque não tenho para onde ir, mas porque você se tornou meu lar. Este castelo frio e impossível se tornou meu lar porque você está nele." Sebastian finalmente se quebrou. Envolveu-a em seus braços com uma força que roubou o ar dela, enterrando o rosto no cabelo de Amélia como um homem à beira da destruição, encontrando finalmente um ponto de ancoragem. Ela o abraçou de volta com igual intensidade, seus dedos agarrando as costas do casaco dele como se pudesse fundi-los em um só ser. "Eu não sei como fazer isso", ele confessou contra seu cabelo, sua voz abafada e quebrada. "Não sei como amar, como ser gentil, como ser qualquer coisa além de um soldado e um recluso. Mas por você, aprendo. Por você, eu tento." "Nós aprendemos juntos", Amélia respondeu, suas próprias lágrimas molhando o casaco dele. "Nenhum de nós sabe, mas talvez seja assim que funciona. Duas pessoas quebradas, construindo algo novo dos fragmentos." Eles ficaram abraçados no salão vazio por um tempo impossível de medir. O fogo crepitava na lareira. Lá fora, a neve finalmente parava. E pelos vitrais, os primeiros raios de sol em meses atravessavam, pintando o chão de pedra com arco-íris pálidos. Quando finalmente se separaram, Sebastian segurou o rosto de Amélia entre as mãos, seus polegares limpando as lágrimas restantes. "Você é a coisa mais preciosa que possuo", ele disse solenemente. "Mais que terras, mais que títulos, mais que vida. E passarei cada dia que me resta provando que fui digno de sua escolha." Amélia sorriu através das lágrimas, um sorriso verdadeiro e radiante que iluminou seu rosto. "Você já provou, meu duque impossível, você já provou." E então, ali no salão principal do castelo de Blackwood, com gerações de ancestrais, observando de retratos nas paredes e com a luz fraca do sol invernal finalmente entrando pelas janelas, Sebastian Blackwood, o duque de Ravenscroft, o monstro do norte, abaixou-se e beijou sua esposa. Não foi um beijo de paixão brutal ou desejo desesperado. Foi gentil, hesitante, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Os lábios dele eram quentes e surpreendentemente macios contra os dela. Amélia correspondeu com igual delicadeza, suas mãos subindo para descansar sobre os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhos brilhando com algo novo e assustador e maravilhoso. "Ficamos meio noivos ao contrário, não foi?" Amélia disse com um toque de humor, sua voz ainda trêmula, mas mais leve. "Casamos primeiro e só agora escolhemos um ao outro." Sebastian riu.
Era um som rouco e enferrujado, como se ele não risse há anos, mas era genuíno. Suponho que fizemos tudo errado desde o início. Por que mudar o padrão agora? Mas não estava errado. De alguma forma torta e impossível, era perfeitamente certo. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que viera antes. Era como se o castelo inteiro tivesse despertado de um sono de décadas. A senhora Holloway começou a sorrir. Um evento raro e levemente assustador, mas bem-vindo. Os criados relaxaram, permitindo-se cantar enquanto trabalhavam. As lareiras foram acesas em salas que estavam fechadas por anos. Cortinas foram abertas, deixando a luz entrar. Sebastian e Amélia eram vistos frequentemente juntos agora, e não havia mais pretensão de distância. Eles caminhavam pelos jardins enquanto a neve derretia e os primeiros brotos verdes corajosos começavam a aparecer. Jantavam lado a lado, não em extremidades opostas, compartilhando pratos e conversas que duravam horas. Ele mostrava a ela os registros das propriedades, pedindo sua opinião sobre como melhorar a vida dos arrendatários. Ela tocava piano enquanto ele lia, a música preenchendo os espaços que antes eram apenas silêncio. À noite, Sebastian contava histórias sobre a guerra que nunca contara para ninguém. Não as histórias de glória, mas as verdadeiras, sobre o medo, sobre os homens que perdera, sobre como cada vida que tirava carregava um peso. E Amélia contava sobre sua infância antes de Berenice, sobre sua mãe doce, que realmente era governanta, mas que amara seu pai com tamanha devoção, que ele desafiara toda a sociedade para casar-se com ela. Eles eram felizes? Sebastian perguntou uma noite, ambos sentados na biblioteca, ela enrolada em cobertores, em uma poltrona, enquanto ele atiçava o fogo. Profundamente. Amélia respondeu com um sorriso nostálgico. Meu pai costumava dizer que classe e sangue não significavam nada quando você encontrava alguém que via sua alma. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Sebastian olhou para ela com uma intensidade que ainda fazia o coração dela acelerar. Eu vejo você, Amélia, toda você, e sou um homem melhor por isso. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas charnecas, com Amélia devidamente agasalhada em peles, Sebastian sendo inflexível sobre isso, eles encontraram uma raposa ferida presa sob galhos caídos. Sem hesitação, Amélia se ajoelhou na lama parcialmente congelada e trabalhou para libertá-la, mesmo quando a raposa, aterrorizada, tentou mordê-la. Ela tem medo, Amélia disse calmamente. Suas mãos gentis, mas firmes. Não sabe que estamos tentando ajudar. Sebastian a observou, algo mudando em seu peito. Ela era assim com tudo. Com os criados tímidos, com os animais feridos, com ele próprio quando ainda era um monstro ferido tentando afastá-la. Paciência infinita, gentileza inabalável, força disfarçada de suavidade. Quando a raposa finalmente foi libertada e fugiu mancando, mas viva, Sebastian puxou Amélia para perto, limpando a lama de suas mãos com seu próprio lenço. Como você se manteve assim? Ele perguntou. Depois de tudo que sofreu, como ainda tem tanta bondade? Amélia considerou a pergunta seriamente, porque a alternativa é deixar que a crueldade vença, deixar que Berenice e todas as pessoas como ela transformem meu coração no delas. E me recusei a dar-lhes essa vitória. Minha bondade é minha arma, Sebastian, e acho que você entende isso mais do que pensa. Você não fechou este castelo por maldade. Fechou para proteger o que restava de bom em você. Ele não disse nada, apenas a segurou mais apertado enquanto o vento uivava ao redor deles e o mar trovejava nas rochas lá embaixo. Primavera finalmente chegou ao norte, atrasada e hesitante, mas inegável. Com ela vieram mudanças. Cartas começaram a chegar, invites que Sebastian antes ignorava automaticamente. Mas agora, com Amélia ao seu lado, ele os considerava. A Condessa de Marlborough
Está tendo um baile beneficente. Amélia leu em voz alta, seus dedos traçando a caligrafia elaborada. Para ajudar orfanatos, devíamos ir. Sebastian fez uma careta. Eu odeio bailes, odeio sociedade, odeio pessoas. Eu sei, Amélia disse gentilmente, mas havia uma determinação tranquila em seus olhos. Mas você não pode se esconder para sempre, Sebastian. E nem eu. Berenice pode ter ido embora, mas os rumores que ela espalhou antes não foram. Se queremos que parem, precisamos enfrentá-los, juntos. Ele sabia que ela estava certa, mesmo odiando admitir. Eles vão olhar para você e sussurrar. Deixe-os sussurrar. Eu terei você ao meu lado. Isso é tudo que importa. Então eles foram. A viagem para Londres levou dias, e Sebastian ficou tenso e irritado durante toda ela. Mas Amélia segurou sua mão e contou histórias bobas até fazê-lo pelo menos sorrir relutantemente. O baile foi uma provação. A sala de baile estava sufocantemente quente e lotada, cristais tinindo, risos forçados ecoando. Todos os olhos se voltaram quando o duque e a duquesa de Ravenscroft foram anunciados. Os sussurros começaram imediatamente, sobre a ausência deles da sociedade, sobre os rumores de sangue impuro dela, sobre a cicatriz dele. Mas Sebastian manteve a cabeça erguida e ofereceu o braço a Amélia. Você está pronta? Ele murmurou. Com você? Sempre. Eles atravessaram a sala e foi como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Pessoas se afastavam, alguns com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Amélia sentiu o velho medo tentando subir, mas apertou o braço de Sebastian e lembrou-se. Ela não era mais a órfã vendida, era a duquesa de Ravenscroft e escolhera seu lugar. A condessa de Marlborough, uma mulher idosa de olhos astutos, os recebeu com um sorriso genuíno. Vossa Graça, que alegria vê-lo em sociedade novamente. E Lady Amélia, ouvi histórias tão deliciosas sobre você. Boas ou ruins, minha senhora? Amélia perguntou com humor delicado. A condessa riu, um som gorgolejante e sincero. Ambas, querida, mas decidi acreditar apenas nas boas. Qualquer mulher que consiga trazer nosso duque de volta à terra dos vivos deve ser extraordinária. Foi um endosso. Da condessa de Marlborough significava que outros seguiriam. E seguiram. Lentamente, cautelosamente, mas seguiram. Amélie foi convidada para chás. Sebastian para clubes de cavalheiros. Os rumores sobre sangue impuro continuavam. Mas perderam o veneno quando ficou claro que o duque não apenas aceitava, mas celebrava sua esposa. Eles ainda sussurram. Amélia disse uma noite enquanto voltavam para a hospedaria onde estavam, cansados do baile. Que sussurrem, Sebastian respondeu, puxando-a para seu peito. Eu mataria um exército inteiro por você. Alguns nobres entediados não me assustam. Daí ele provou isso uma semana depois, quando um visconde alcoolizado fez um comentário desrespeitoso sobre duquesas de nascimento duvidoso, no clube. Sebastian o desafiou para um duelo imediatamente. O visconde, vendo a cicatriz e lembrando-se do histórico militar do duque, retirou suas palavras e se desculpou publicamente. Você não precisa lutar por mim sempre, Amélia disse depois, embora estivesse secretamente emocionada. Sempre, ele corrigiu, sempre lutarei por você. É tudo o que sei fazer, proteger o que amo. Amo. A palavra ficou pendurada no ar entre eles, finalmente dita em voz alta. Eu também te amo, Amélia respondeu, sua voz embargada de emoção. Amo você, Sebastian Blackwood, todas as suas partes quebradas e cicatrizes e maneiras impossíveis. Amo tudo. Eles se beijaram ali mesmo na rua de Londres, sob lampiões a gás, sem se importar com quem pudesse ver. 1 ano depois do dia em que Amélia fora trazida ao castelo de Blackwood, em correntes invisíveis, eles voltaram. Mas desta vez era um retorno triunfal. Traziam com eles presentes para os arrendatários, planos para melhorias nas propriedades e algo mais precioso ainda, esperança.
O castelo, que antes parecia um mausoléu, agora vivia. Flores foram plantadas nos jardins. A sala de música estava sempre aberta, com Amélia tocando regularmente. O jardim de inverno de Catherine florescia mais que nunca, e uma tarde dourada de verão, enquanto caminhavam pelos penhascos observando o mar, que agora era bonito em vez de ameaçador, Amélia segurou a mão de Sebastian e fez um anúncio que mudaria tudo novamente. Vai ter um herdeiro para Ravenscroft, ela disse suavemente, colocando a mão dele sobre seu ventre ainda plano. Sebastian ficou completamente imóvel. Por um momento tão longo que Amélia começou a se preocupar, ele não se mexeu nem respirou. Então, lentamente, caiu de joelhos na grama diante dela, suas mãos grandes e calejadas envolvendo sua cintura, seu rosto pressionado contra seu estômago. Um bebê, ele sussurrou, sua voz quebrada por emoção crua. Nosso bebê. Nosso bebê, Amélia confirmou, seus dedos acariciando os cabelos dele. Eu vou ser pai. Ele disse isso como se estivesse testando as palavras, incapaz de acreditar nelas. Então olhou para cima e Amélia viu lágrimas, lágrimas reais, descendo pelo rosto marcado pela cicatriz. Eu vou fazer certo, Amélia. Juro por tudo que sou. Nosso filho crescerá amado, protegido, feliz. Tudo que não fui, ele será. Ela. Amélia corrigiu com um sorriso. Eu acho que é uma menina. E ela já é amada. Olhe quanto amor já a rodeia. Sebastian ficou de pé e a pegou nos braços, girando-a cuidadosamente enquanto ria. Ria verdadeiramente pela primeira vez. Um som de alegria pura que ecoou pelos penhascos e se misturou com o rugido do mar. Naquela noite, organizaram um jantar para todos os criados. Sebastian anunciou a gravidez pessoalmente e o castelo explodiu em celebração. Vinho foi servido, músicos foram chamados da vila e pela primeira vez em décadas, o castelo de Blackwood teve uma festa. A senhora Holloway chorou abertamente, algo que ninguém pensou ser possível. Um bebê nestas paredes novamente, ela soluçou. Oh, vossa graça, é um milagre, um verdadeiro milagre. E era, não o bebê por si só, embora fosse maravilhoso. Mas o milagre real era este: 2 pessoas quebradas, vendidas e compradas como mercadoria, feridas pela vida de todas as formas imagináveis, tinham encontrado uma a outra. E ao invés de afundar na amargura e solidão, tinham escolhido construir algo belo. Tinham escolhido amar. A mulher vendida ao duque como castigo descobrira que às vezes o destino usa linhas tortas e cruéis para nos levar exatamente onde precisamos estar. Ela chegara a Ravenscroft acreditando ser uma prisioneira, mas encontrara a liberdade verdadeira, a liberdade de ser vista, ser valorizada, ser amada, não pelo nome ou sangue, mas por quem realmente era. E o duque, o monstro do norte com coração de gelo, descobrira que mesmo os invernos mais severos acabam. A primavera sempre vem para aqueles que têm paciência de esperar, de cuidar dos brotos frágeis de esperança que se atrevem a crescer mesmo através da neve. Anos depois, quando sua filha Catherine, nomeada em homenagem à irmã de Sebastian, perguntaria como seus pais se conheceram, Amélia olharia para Sebastian com um sorriso que continha universos de significado, e ela diria: uma vez eu fui vendida ao homem mais assustador do reino, mas ele acabou sendo o mais gentil, e eu escolhi amá-lo. Foi a melhor escolha que já fiz. E Sebastian, segurando ambas em seus braços, adicionaria suavemente: e eu escolhi vê-la, realmente vê-la, e foi salvo, porque no final não foi um conto de fadas onde príncipes salvam princesas. Foi a história de 2 almas danificadas que salvaram uma a outra, provando que o amor mais verdadeiro vem não de perfeições, mas da escolha de permanecer quando tudo diz para fugir, de ver valor onde o mundo vê apenas preço,
de construir lares em corações em vez de castelos de pedra. Foi a história de como uma mulher vendida por 30 moedas de ouro acabou valendo infinitamente mais, porque foi amada como ninguém. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciendo una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente. Tan bonito No estos te quedes cafés. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda de la Marco. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Quería, no me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta, tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas así. no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rozón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, si yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho.
Solo ponlas en la mano, dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Bien. acércate al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, ya. conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenida, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una Hola, ¿cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola. Ah, Hola, sí. Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi. Salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora y Bueno, la... mande. ¿Y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Ah, Ay, ok, yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Reina. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo tuyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte una cama aquí. Ven, ¿cómo? ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? Por aquí. Tú súbete.
Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron